Quando a gente estava usando a cor roxa, nós estávamos vivendo o tempo da Quaresma. Depois da paixão, morte e ressurreição de Jesus, nós estamos vivendo qual o tempo que é? Quaresma, Natal, o que é? Não. Como? Isso, uma salva de palmas então. Páscoa. Nós estamos vivendo o tempo pascal. Quando tem o tempo pascal, a gente costuma ter aquele. Como que é o nome daquela vela? Como? Olha, uma salva de palmas. Círio pascal. Tudo bem. Durante todo o tempo pascal, a gente não tem cor roxa, não tem os santos não estão cobertos, mas a gente tem o Círio pascal, que é o símbolo de Jesus. Nossa, que bênção, salve de palmas, ressuscitar. Olha só a teologia. E vejam que Jesus, ele ficou quantos anos com os seus discípulos em missão? Vocês lembram? Quantos anos ele ficou em missão, preparando os seus discípulos? Quanto? 3. Então ele morreu com 30, depois com 33. Então Jesus conduzia os seus apóstolos à missão. Ele estava ali presente, de corpo e alma ali, né? Como nós. Só que depois que Jesus morreu e ressuscitou, ele não poderia mais conduzir a igreja como ele fazia antes. Então ele foi ensinando para a comunidade como ele estaria presente a partir da sua ressurreição. Então, primeiramente, Jesus precisava mostrar que ele tinha ressuscitado. Então, por isso ele aparecia. Você lembra que dia da semana que Jesus costumava aparecer? Olha só, gente, domingo, a salva de palmas. E domingo, a palavra domingo significa dia do Senhor. Dia do Senhor. E por isso até hoje as nossas principais celebrações elas acontecem no domingo. Isso, no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo, né? Dia da ressurreição. Então vejam, eles sempre se reuniam no primeiro dia da semana, que hoje nós chamamos de domingo, e ali Jesus apareceu várias vezes, mostrando que ele estava ressuscitado, né? Então vejam, hoje Jesus aparece para os discípulos e ele disse o que para eles? A paz esteja convosco. Então, quando Jesus aparece, no relato do Evangelho diz que eles ficaram com... Não, qual o sentimento que eles tiveram? Quando Jesus apareceu e disse isso? Quem falou medo? Medo. Primeira vez eles ficaram com medo e assustados. Depois, quando eles perceberam que era Jesus, eles ficaram muito alegres e surpresos. Então vejam, eles no primeiro momento não conseguiam acreditar em Jesus porque eles estavam com medo e assustados. Depois eles ficaram tão felizes e surpresos que eles também não conseguiam acreditar nele. Ou seja, quando nós estamos com os nossos sentimentos muito exaltados, né, de repente alguém recebe uma notícia ruim, né, e fica apavorado, alguém tem que dar para ele o açúcar, né? Aí alguém fala assim: é melhor você não dirigir porque você está assustado, você está com medo. Ou então a pessoa está muito alegre, muito dispersa, né? Também não é bom. Então é importante que nós possamos controlar os nossos sentimentos para fazer as coisas e também para perceber a presença de Deus. Depois, o que Jesus fez para que eles acreditassem? O que ele fez para que eles acreditassem? Isso. E aí o que ele fez? Ele apresentou as mãos. O que tinha nas mãos dele? Tá, o que tinha na mão dele no pé? As chagas.
Jesus ressuscitou, mas ficaram as chagas nas mãos, nos pés e no lado. Então, por que Jesus preservou essas chagas? No início da igreja eles diziam que eram as chagas de amor. Ou seja, quando uma pessoa ama a outra verdadeiramente, ela é capaz de se sacrificar e dar a vida para outra. Para dizer que o amor de Jesus por nós não é um amor distante, somente de palavras bonitas, mas Ele assumiu o amor a nós até as últimas consequências. E um outro exemplo que vocês já devem conhecer é a parábola do bom samaritano. O bom samaritano. O bom samaritano é um exemplo de como Deus age com a gente. O bom samaritano é o próprio Jesus. E quem que o bom samaritano encontrou no caminho? Vocês se lembram? Um homem machucado. Olha ali, que bênção. O bom samaritano, ele estava indo para uma viagem. E aí ele encontrou alguém machucado no caminho. O que ele fez? Foi embora? Como? Isso. Então ele parou, mudou a sua rota e ele foi lá, inclinou-se sobre o homem machucado, como ele disse. O que ele fez com o homem machucado? Ele curou as feridas, colocou ele no cavalo, sei lá, no animal, e levou ele para uma casa de cuidado, uma hospedaria. Lá não tinha hospital na época, era outra coisa, e depois ele ainda pagou a conta. Então isso é Jesus que não ficou apenas olhando para o homem ferido, mas ele foi lá e cuidou dele. Então Jesus quer mostrar para os seus discípulos que o seu amor é imenso por nós e nós devemos fazer da mesma forma com os nossos irmãos. E Jesus é real, Jesus não é um fantasma, mas Jesus está presente. Então vejam, Jesus também aparecia no primeiro dia da semana, e geralmente quando eles estavam reunidos em oração. Na passagem dos discípulos de Emaús, vocês já viram falar? Os discípulos de Emaús? Sim ou não? Então prestem atenção que quando os dois discípulos estavam indo para Emaús, quem que aparece no caminho? Quem que aparece? Jesus aparece e começa a fazer o quê? Jesus começa a explicar as Escrituras. Eles estavam tristes, etc. Então Jesus vai acompanhando esses dois e começa a explicar as Escrituras. Depois, no final disso, que o coração deles se aqueceu. Depois que ele explicou as Escrituras, Jesus fez que ia para frente e eles pediram para ele ficar. E depois eles reconheceram Jesus quando ele fez o quê? Não, depois que eles estavam reunidos, eles fizeram uma ceia. Daí quando ele fez o quê? Quando ele partiu o pão, eles reconheceram que era Jesus. Então isso acontece até hoje. Explica as Escrituras como nós ouvimos a palavra e estamos fazendo agora. Depois que termina a liturgia da palavra, a gente vai para a liturgia eucarística. Então até hoje a igreja continua encontrando Jesus de modo especial na Eucaristia, que tem a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Então Jesus agora já não estava mais presente como antes, mas o corpo ressuscitado, e depois ele iria ascender ao céu, voltar para o Pai, mas ele continuaria presente junto de nós de modo especial na Eucaristia. E é isso que nós fazemos há 2000 anos. Jesus está no meio de nós e nós precisamos testemunhar. Então vejam na primeira leitura que Pedro, ele prega a palavra. E o que Pedro diz?
vocês mataram o autor da como? O autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Então essa era a pregação principal dos primeiros cristãos. Jesus ressuscitou e está presente no meio de nós. Então, a partir dessa pregação, eles se arrependeram e pediram perdão a Deus. Quando a gente se arrepende e pede perdão a Deus, nós nos tornamos pessoas mais próximas de Jesus. Aí cresce essa comunhão. Então nós precisamos, durante toda a nossa vida, buscar este conhecimento de Deus, saber que Ele está presente neste momento, agindo no meio de nós e nos inspirando coisas boas. E temos que saber que Jesus está lutando pela nossa salvação a todo instante. No início da celebração foi dito que nós estamos celebrando a festa do padroeiro da catedral. Vocês sabem qual que é? Da catedral da nossa diocese? São? Quem se lembra do nome? Não, da catedral. São Dimas. Quem foi São Dimas? O bom ladrão. São Dimas estava sendo crucificado junto com Jesus. E aí Jesus disse que Jesus perdoou aqueles que estavam matando ele. Então Jesus faz uma oração na cruz e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que. Como? Eles não sabem o que fazem. Então o Papa Francisco disse: quando São Dimas viu que Jesus estava perdoando até aqueles que o matavam, aí ele tomou coragem. Se esse homem está perdoando até aqueles que estão matando, então ele também pode me perdoar. E ele disse: eu mereço estar sendo crucificado porque eu sou um pecador, eu sou um criminoso, mas ele não fez mal ao mundo. E aí depois o que ele disse para Jesus? Lembra-te, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Não é isso que ele falou? E aí Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no como? Olha que bonito. Até no último instante Jesus ainda acolhia as pessoas, no último instante dele aqui na terra e no último instante de São Dimas. Então por isso que nós, mesmo no último instante, não podemos perder a confiança. E é claro que não vamos fazer como São Dimas, deixar para o último minuto da prorrogação, para marcar ponto. A gente tem que fazer as coisas boas enquanto estamos com a bola de pé, ou seja, enquanto temos vida, enquanto temos chance de fazer coisas boas. Amém? Então que Deus nos ajude a abrir a nossa inteligência para saber que Ele está aqui no meio de nós, nos inspirando. Olha quantas pessoas estão trabalhando para Jesus aqui na nossa palavra. Sim ou não? E todos nós podemos fazer alguma coisa para nos tornarmos mais parecidos com Jesus e um dia estarmos no paraíso, como aconteceu com São Dimas, padroeiro da nossa catedral. E agora vamos